Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. Felicidade são momentos passageiros, dizem. Não observe as coisas pelo lado do pessimismo. Os momentos de tristeza é que são passageiros. Veja-as pelo lado positivo, o lado de Deus. As horas de alegria são intermináveis. Se alguma tristeza vier, será tão fugaz que você nem terá tempo de dar-lhe atenção. Creia nisto. Encontre só alegria no seu viver. Sinta-se uma pessoa feliz. Repita sempre para si: todos os meus momentos são de felicidade. Nada de mal me acontece. Manter disposição para a alegria é buscar a felicidade. A gente lê no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, né? Mas a felicidade está dentro de nós. Se a gente aprende que tudo que nos acontece é o importante, é o necessário para nós, e estamos com Deus, então tudo será alegria, realmente, né? Porque até mesmo o momento da prova, o momento da dor, se nós observarmos e tirarmos o melhor proveito desses momentos, a gente se sente até feliz, porque sabe que está vencendo mais uma etapa. Isso é importante para nós. Graças a Deus. Então vamos pedir aos nossos amigos espirituais, pedir permissão a Deus, a Jesus, que possamos iniciar mais uma noite de estudos, de oportunidades nessa troca de experiência que o nosso companheiro Ricardo vai nos trazer, com todo o seu carinho, esse estudo que ele preparou. Pedir ao Senhor Jesus que nos ampare a todos e permita que essa noite seja de muita alegria e de muito proveito. Que a tua paz esteja com todos nós. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Boa noite, pessoal. Estamos hoje em pequeno número, mas compreensível, né? Jogo do Brasil. Vocês sabem como é que o rebanho de ovelhas funciona. Todo mundo vai seguindo o pastor, né? Como é que a ovelha se desgarra? Quando ela se distrai com alguma coisa que chama atenção, ela vai, sai um pouquinho, ela se afasta mais um pouquinho, sai mais e tal, daqui a pouco ela se perde, né? Aí hoje foi um dia de muita intensidade, né? Muitas emoções, muita distração, e o pessoal tende a dar uma fugida. Mas a gente está aqui, os que vieram são realmente cristão espírita raiz, né? Vocês vieram porque realmente a gente precisa vir por necessidade, por interesse, por curiosidade, por boa vontade. A gente está aqui hoje e a gente vai conversar nada mais, nada menos do que sobre o nosso querido Mestre Jesus. Tema ótimo, né, para final de dia. Jesus na visão espírita, né, que, sinceramente, é muito difícil a gente conseguir separar, né, um Jesus cristão, né, um Jesus que vem sendo estudado há 2000 anos, e um Jesus espírita, da visão espírita. A meu ver, a gente ainda pode se aprofundar mais ainda em um tema que não se esgota. Quem é esse homem que veio ao mundo? Ele é a face divina no homem? Ele é a face humana de Deus, né? Ele é 100% homem, 100% divino? Todas essas provocações, elas vieram sendo debatidas ao longo de vários séculos, até que teve um concílio lá atrás, no século IV, para definir a substância de Jesus. Jesus era, se o corpo dele era um corpo humano, como o nosso, ou se era um corpo especial, que não sentia dores, não tinha sofrimento. Isso tudo foi uma questão de 400 anos de estudo, desde que ele partiu até essa época, né? E aí eles decidiram, né, as pessoas
mais importantes daquela época da igreja, inclusive outros que vieram de outras regiões para fazer parte desse concílio de Nicéia, definiram que Jesus ele é 100% humano e 100% divino. E a gente pode partir daí. Né? Qual era a figura mais importante para um judeu naquela época? Existiam 3 figuras. A figura do profeta, a figura do sacerdote e a figura do rei. Em toda a história, a gente nunca viu uma pessoa que ocupasse as 3 cadeiras, os 3 tronos, digamos assim, de profeta, de rei ou de sacerdote. E o entendimento que a gente tem é que Jesus, naquela época, conseguia vivenciar esses 3 papéis, representar esses 3 papéis em uma única figura. E a gente vai ver por quê. A gente tinha reis profetas, a gente tinha sacerdotes profetas, né? Mas a gente não tinha rei, sacerdote e profeta. Isso não acontecia. E Jesus era uma descendência de Davi, né? José, o pai de Jesus, né? É da família real. E as profecias diziam que o Messias viria da descendência de Davi, que nasceria na Judéia. E Jesus nasceu em Belém, na Judéia, não onde achavam em Nazaré, né? Porque teve aquela migração por causa do censo e tudo mais. Então, Jesus ele consegue se confirmar em todas as profecias anteriores. Todos os profetas ele se encaixa, que mostra realmente que ele era aquele tão esperado, que vinha com o papel de rei para libertar o povo de Israel das mãos dos egípcios na época e depois do Império Romano, na época de Jesus, no caso. Então, ele era um rei, de alguma forma. E ele vinha governar também o próprio cristianismo. Depois que ele voltou, que ele partiu daqui, a mensagem dele permanece. Paulo descreve ele como a cabeça e nós como os membros. Ele é o grande governador que orienta a todo o movimento cristão. Jesus estava ali, enviando seus mensageiros, enviando almas elevadas para dar continuidade ao seu trabalho aqui na Terra, e até hoje isso acontece. Ele nunca nos abandonou. Ele sempre está presente, que é uma coisa interessante a gente ver um Jesus vivo. O Espiritismo alerta isso. Jesus é vivo, atuante e trabalhador constante na nossa organização do planeta, né? Nos desígnios planetários. Então Jesus ocupa sim essa figura de um grande rei, olhando para esse lado. Como um sacerdote, por que não? Jesus, o que os sacerdotes faziam? Eles ofereciam sacrifícios no templo para a limpeza de pecados e tudo mais, para purificação, os sacrifícios de purificação. Jesus, ele mesmo se ofertou, ele foi o próprio sacrificado, né? Que é um gesto sacerdotal de oferecer um sacrifício. Ele se entregou para isso, né? E mais, Jesus, na última ceia, se vocês forem lembrar, o que ele fez? Um ritual, né? Pegando o pão, representando a carne, né? E o vinho representando o seu próprio sangue. Que a gente tem hoje, liturgicamente, isso acontecendo, como os sacerdotes assim o faziam. E como um profeta, porque Jesus, o que um profeta faz? Ele ouve a palavra de Deus e ele fala o que ele ouve, a palavra de Deus. Jesus é o grande profeta também. E, aliás, ele falava na primeira pessoa as coisas que ele ouvia de Deus, para você ver como ele estava ligado, né, fundido na consciência divina. Ele é uma grande expressão de Deus na humanidade. A gente não pode diminuí-lo, reduzi-lo para algo menor do que isso, porque tantos impérios passaram e ele não passou. Ele permanece. E ele afirmou: o céu e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. E a gente precisa encarar isso e levar isso muito a sério, porque se a gente está pensando numa ideia de futuro, como é que vai ser o futuro da humanidade e tal?
a gente sabe que lá, quando isso se tornar um presente, e nós aqui estaremos de alguma forma, numa outra roupagem, as palavras de Jesus permanecerão. E a gente vai ter acesso a elas, pelas nossas conquistas anteriores, por a gente estar aqui, neste século, buscando isso até hoje. Por que não? Já não estamos vindo assim de outros tempos. Será que isso tudo é inaugural? Não é tão provável que em tão poucos aqui, diante de tantos fatos lá fora, a gente se interesse mais por ouvir a palavra de Jesus. Então isso me leva a crer que todos nós, de alguma forma, já estamos aqui há muito tempo, buscando alguma coisa sobre o nosso querido Mestre Jesus. Aí eu trouxe essa frase para a gente iniciar também as nossas reflexões, em que o vento sopra onde quer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 3, num diálogo de Jesus com Nicodemos. O diálogo, a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua. Kardec pegou a maior parte do diálogo. Mas tem essa fala de Jesus que é importante para a gente entender. O vento, ele sopra onde quer. Você ouve o barulho e ele faz, mas não sabe de onde vem, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vocês lembram como é que tem o diálogo lá de Jesus com Nicodemos? O que eles estão falando? Né? Que não é possível você ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele fala, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Né? E aí ele está dando um exemplo. Quando a gente vai olhar essas palavras, o vento aqui, se você for buscar o original, texto grego, primitivo, a palavra é pneuma, que é a mesma que representa espírito. Muitas traduções colocam como espírito. O espírito, ele sopra onde quer. E você ouve o barulho, que na verdade a palavra também é phonein, em grego, que é som. A voz, o som. Mas a gente nunca sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O que a gente está querendo dizer com isso? É muito profundo. Jesus, a gente sabe de onde ele veio exatamente? Para onde ele vai? Ou onde ele está agora, nesse momento? Isso não é a questão aqui. Mas, quando ele fala, a gente ouve e a gente precisa entender a sua voz e dar seguimento a ela. A gente tem na Antiguidade, lá no livro da Gênesis, uma figura chamada Melquisedeque. Vocês já ouviram falar em Melquisedeque? Já? Qual era a história do Melquisedeque? Ninguém sabia de onde ele veio e nem para onde ele foi. Ele simplesmente encontrou Abrão, depois de Abrão ter vencido umas batalhas. Ele era um rei de Salém, é uma informação que a gente tem, Melquisedeque. Salém significa paz, ou seja, o rei da paz. E ele encontra Abraão, ele abençoa Abraão num gesto sacerdotal de abençoá-los e oferece pão e vinho para Abraão. E também ele glorifica a Deus naquele momento. E ele vai. E ele desaparece. Ninguém mais. Se você for pesquisar, ler os textos, você não encontra Melquisedeque em lugar nenhum. Você não sabe o destino dele. Mas ele apareceu, ele simplesmente abençoou o Abraão. E Abraão entregou toda a sua fortuna, todo o seu dízimo, toda a sua conquista a Melquisedeque. Interessante, né? Em Hebreus, numa carta de Paulo, apóstolo, ele comenta essa passagem e faz uma comparação com Jesus. Melquisedeque, rei e sacerdote, não profetizava. E aí você vai juntando as coisas. Mas vamos avançar para a gente entrar no assunto. Aqui, Kardec, tá? Livro dos Espíritos. É a questão que a gente nunca pode esquecer, 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem? Para servir de guia e modelo. A resposta mais curta do livro é essa. Jesus. 5 letrinhas que a gente nunca esquece. Ele é, segundo os Espíritos, a perfeição de Deus na Terra.
oferecida aos homens para servir de modelo e de guia. É a nossa referência. Sem ele, as coisas ficam esquisitas, a gente se perde, a gente bate cabeça, a gente se enrola, a gente se equivoca. Como é que a gente volta para o prumo? Quando a gente retoma o Evangelho na nossa vida. A gente abre, a gente lê. Por que é tão estimulado isso, né? Esse ritual de abrir o Evangelho, fazer um culto em casa do Evangelho no lar, é fundamental para a gente retomar a nossa referência maior, que é o próprio Jesus, como modelo e como guia. Aí logo depois dessa pergunta, tem um comentário de Kardec, que é esse aqui que eu trouxe. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Jesus disse, eu não vim ser contra a lei, mas eu vim dar plenitude à lei. Ele veio dar clareza para a lei. Como ele fez isso? Com seus próprios atos, com a sua própria história, na forma de falar, na forma de agir e na forma até de se sacrificar. Tudo que Moisés trouxe nas tábuas lá do monte, que era a palavra de Deus de alguma forma, Jesus em momento algum foi contra aquilo. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, sempre tentavam pegar Jesus de alguma forma para que ele caísse num dos 10 mandamentos. E nunca conseguiram. Mas eles pegavam Jesus aonde? Você não pode comer sem lavar as mãos. Isso tudo é o quê? São acréscimos feitos pelos homens, que eram 613 preceitos, códigos, que os anciãos, né, a tradição foi colocando na própria lei. E Jesus eliminava isso tudo. Por exemplo, na lei não está escrito que você não pode, por exemplo, curar aos sábados. Jesus ia lá, curava. E ainda falava, se o seu animal, seu boi ou seu jumentinho cair num barranco, num dia de sábado, você não vai se levantar para ir lá salvá-lo ou tirá-lo daquela condição? Por que, então, não fazer isso com os seres humanos? E, então, mostra o quê? Que Jesus, ele é a expressão mais pura da lei. Sem acréscimos, sem contaminações, sem jeitinho. É do jeito que é. Porque o Espírito Divino o animava. Isso é muito importante para a gente entender. Kardec teve uma clareza muito grande ao acrescentar isso no texto, como um Espírito Divino que o anima. Tá? O que é animar? É dar movimento, ânima, de alma, a alma de Jesus. O que o movia era o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Tudo que ele fazia era para Deus, em Deus, né? E de Deus. E é muito importante a gente entender isso. É o Espírito mais puro que já pisou na terra, como aqui diz o nosso querido Kardec. Aí eu trouxe a Amélia Rodrigues, se vocês conhecem ou não conhecem a Amélia Rodrigues. Quem não conhece a Amélia Rodrigues? É uma escritora fantástica. Ela tem vários livros em psicografias, feitas por Divaldo Franco. E ela fala de Jesus de uma maneira muito doce. Ela foi uma das poucas que teve autorização para narrar histórias de Jesus, que é como se fosse assim, aquilo que a gente não vê nos evangelhos originais, ela conta os pormenores, os detalhes, ela enriquece, ela dá vida à trajetória de Jesus de uma outra forma. Né? E ela traz aqui um pedaço que eu queria ler com vocês. Nas tardes formosas em Cafarnaum, quando a natureza suspirava o hálito gentil do crepúsculo,
na barca de Simão ou na praça do mercado, ele aparecia e anunciava. Jesus aparece. As pessoas chegaram a perguntar no Evangelho de João, seguindo Jesus, onde você mora? Foi a pergunta que fizeram a Jesus, né? Que Jesus olhou para trás, tinham 2 andando atrás dele. Aí ele anda mais, tinham 2 vindo, até que uma hora ele se vira e fala: que queres? O que procuras? O que vocês estão vindo atrás de mim? Aí eles, o que os discípulos falaram? Que eram discípulos de João Batista. Onde moras? Jesus, ele deu um local, um endereço, como a gente faz. Ele só falou: vinde e vede. A terra toda é morada de Jesus. Onde eu pisar é patrimônio dele. Todos os lugares que ele anda, fala e se comunica, é a própria morada do Senhor. É íntimo dele. A gente não tem intimidade na nossa casa. Jesus conhecia todos. A gente não sabe as pessoas que vão na nossa casa ou que moram na nossa casa. Ele sabe o nome de cada um de nós. Os nossos fios de cabelo estão contados, na verdade. E aí, ele simplesmente aparece e enunciava ditos que nunca foram pronunciados anteriormente. A sua voz era calma e doce, porém penetrante como um bálsamo delicado, não permitindo que pessoa alguma permanecesse indiferente. As pessoas, elas ficavam chocadas, porque imagina Jesus olhando no fundo de seus olhos. Como é que deve ser? Ele invadia a nossa psique, as nossas emoções e extraía de lá exatamente aquilo que a gente estava sentindo. Não havia outro movimento senão se prostrar nos pés dele. A gente vê isso claramente aonde? No livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus, vocês devem saber que foi Emmanuel, né? Encontra Jesus pela primeira vez à noite. E as descrições são belíssimas. E ele, quando vê, ele está aos pés de Jesus. E ele era um homem com muito orgulho, um homem poderoso, um senador romano. Mas é a primeira vez que ele tem contato com um judeu daquele jeito, que para eles era uma sub-raça, algo que era inferior aos romanos, não é verdade? E ele não consegue, vocês imaginam, né? As lições, sempre profundas, iam ao encontro direto da realidade imortal. Ele falava com o espírito que nós somos. Ele não se importava com as aparências, com a forma, com o status, de onde você nasceu, quem você é. Ele não adaptava a fala dele para ninguém. Ele falava tanto para os sumos sacerdotes, como para o imperador, para qualquer pessoa, qualquer figura de autoridade, como para os pobrezinhos, para os pescadores, para os agricultores, para os homens, para as mulheres, para as crianças, com a mesma clareza. Jesus fala, é claro, a gente entende, compreende, porque aquilo nos comunica uma mensagem muito forte. E não tem como ficar indiferente a isso. Muitos o odiavam, outros o amavam, mas ele causava, né? Aquela pessoa que causa, ele fala, pronto, alguma coisa vai acontecer. Uma agitação, né? A ponto de descerem sobre o telhado de uma casa um homem paralítico, para ele ir lá e curar. Você imagina como é que deve ser isso naquela época? E aí, sendo que as recomendações psicoterapêuticas de Jesus, é interessante o termo que ela usa, que Joana de Ângeles chama Jesus também como psicoterapeuta de excelência. É uma expressão muito interessante. As recomendações tinham procedência porque todas as aflições procedem do ser interior, dos seus atos, devendo se recompor às paisagens morais, a fim de que os males não voltem a povoar o mundo íntimo, dando lugar a danos maiores do que os anteriores. Amélia Rodrigues, isso aqui é um patrimônio do Espiritismo, a gente tem que preservar, estudar esses textos, sabe? Ter em casa, ter essas leituras para trazer
Jesus na nossa intimidade, nós nos tornarmos íntimos dele. A gente pode mergulhar aqui, lá em Cafarnaum, e viver essa cena. Se a gente fechar os nossos olhos e refletir, a gente se vê nessas paradas, nesses lugares. Emmanuel, outro que reverencia Jesus aqui, no livro A Caminho da Luz, na introdução do livro. Mas antes, uma frase que eu acabei citando: os céus e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. Está lá em Mateus. Aí Emmanuel fala: só Jesus não passou. Na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal, ele é a luz do princípio. E nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. E ele usa ressurreição mesmo. Por quê? É um renascer. Nós, quando temos acesso ao espiritismo ou a um cristianismo, não importa, mas quando a gente se aprofunda, a gente parece que nasce um homem novo em cada um de nós, apesar de a gente estar aqui na mesma encarnação. Quem aqui nunca fez uma transformação significativa na vida, passou por um processo de dor, de sofrimento talvez, algo duradouro, dilemas, questões, dúvidas, questionamentos sobre até a natureza disso tudo, né? A descrença, o ceticismo, para em algum momento a gente abrir mão de todas essas armaduras e se render à palavra dele, aos evangelhos. E aí nasce um homem novo. É uma ressurreição, é um novo nascimento, né? Naquele homem velho que morreu e agora ressurge um homem novo. E que seja sempre novo. Fraternidade, misericórdia, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. O tempo passa, tantas construções, tantos templos foram destruídos ao longo dos anos, dos séculos. A gente tinha um templo de Jerusalém que era uma coisa suntuosa, magnífica, gigantesca, exorbitante, caiu por terra. Como Jesus ali, como um profeta, disse que iria acontecer. Mas ele não. Ele permanece vivo em nós, vivo na história do tempo, para além do tempo, digamos assim. Tanto que a gente estuda Jesus, quando a gente vai ler uma parábola daquelas, por exemplo, a gente consegue entrar no tempo, se a gente lê claramente que está ali, e sair com uma mensagem simbólica para qualquer época, para qualquer cultura, para qualquer geração, a gente compreende. Porque aquilo fala a verdade, fala sobre nós mesmos, um conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com o outro, uma outra forma de compreender as leis. A lei do amor, nós como devemos amar o nosso próximo, como nós devemos perdoar, como nós devemos abrir mão das nossas riquezas, dos nossos prazeres, das nossas suntuosidades, dos nossos mimos, para seguir uma vida muito mais simples, mas uma vida coerente, uma vida correta, uma vida de boa conduta, ética e de muita alegria, como os cristãos ali naquela época faziam. Joana de Ângeles também, eu trouxe no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Muito belo esse livro. Ela faz sempre uma comparação, né, de temas atuais com histórias de Jesus, reflexões do pensamento de Jesus. É um livro muito bom para a gente estudar também. E ela fala assim, a primeira frase do livro: Jesus é o mais notável ser da história da humanidade. Jamais a humanidade voltaria a viver dias como aqueles
em que ele esteve com as criaturas. Ele assumiu um corpo de carne e veio viver no meio das criaturas. Isso é inesquecível para aqueles daquela época, como Joana aqui diz, sofrendo com elas, amando-as, ajudando-as, entendendo-as. A gente vê em vários momentos em que Jesus mostrava suas emoções claramente. Um Jesus histórico, né? Que parece conosco. Jesus chora quando Lázaro morre. Jesus sente fome quando ele sai da casa de Simão e aí ele seca a figueira. A gente vê que ele vai lá, ele tem representações de Jesus fica cansado, né? E o que a gente vê nessas leituras? Que ele tem um corpo como o nosso. Ele sente sede na cruz, né? Com tanta perda de sangue. Isso não foi uma invenção, é a vida dele. Ele realmente sentiu as dores. Ele lá nas vésperas, né, dele ser preso, o que acontece? Sai sangue junto com o suor de tanta angústia que aquele momento representava. E ele fala: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas se a sua vontade, mas que seja feita a sua vontade, se assim o for. E realmente foi o que aconteceu. Então, Jesus humano, que a gente não pode esquecer também, que fazia grandes prodígios, maravilhoso, desde a juventude. Aqui, sofre, ama, ajuda, entende, ao tempo em que tomava exemplos da natureza e na sua pauta incomparável, cantava a melodia extraordinária da Boa Nova. Cantava, né? A expressão que a Joana fala, que é harmonioso, é melódico, tem harmonia na fala de Jesus. E ainda hoje, mais uma vez, Jesus hoje, ainda hoje, presente e atuante no nosso século, a sua voz alcança os ouvidos de todos aqueles que sofrem, não é verdade? E como? Os que aspiram pelos ideais de beleza e de felicidade, ou que anelam por melhores dias, emulando-os em prosseguimento da tarefa e em autossuperação, ambicionando a plenitude. Joana de Ângeles. Nós todos aqui buscamos uma autossuperação. Buscamos, né, eliminar de nós as nossas mazelas, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, para alcançarmos a plenitude do ser. Vivermos como um homem integral, que conhece a si mesmo e, conhecendo a si mesmo, é capaz de conhecer o outro. Eu consigo amar o outro se eu consigo me amar. Ama o próximo como a si mesmo. Mas como é essa história de amar a si mesmo? É uma coisa física, emocional, psicológica? Ou é o amor essencial? É o amor do espírito para espírito. Esse é o amor mais sublime que a gente pode encontrar. É como Deus nos ama, como Jesus fazia. Ele olhava cada um de nós na pura essência. E assim ele amava. Esse livro é muito marcante para mim, que foi um dos últimos livros que eu li há pouco tempo. E eu me emocionei muito no final dele. É uma história do Quinto Varro e do Tarciano, pai e filho. Né? E é uma trama contada por Emmanuel, chama Ave Cristo. Né? O esforço enorme de um pai de querer ver o seu filho convertido para o cristianismo, convertido para Jesus. Ele, de tradição romana, os dois, né? Numa existência anterior, Quinto Varro, ele consegue encontrar Jesus. E aí ele muda a mente dele. Na erraticidade, você vê o filho aonde? Onde ele se encontrava no início do livro? Nos circos. Se regozijando com as mortes dos cristãos lá, se achando o máximo, tudo aquilo, já morto, né? Mas estava lá obsidiando todo mundo. E o pai falou: não, eu preciso resgatar o meu filho. E aí ele, conversando com o mentor, falou: olha, eu te dou 100 anos para você cumprir essa tarefa. Olha que interessante, 100 anos. Quem aqui ficaria 100 anos
com o filho de vocês, lutando para que eles compreendessem o que é o cristianismo, o que é Jesus, o que é o espiritismo, o que é isso tudo que está acontecendo. E a gente vê aquele coração gélido, duro, pedroso, né? E o tempo e a persistência, às vezes a dor e o sofrimento, colaboram para que isso aconteça. E o livro é exatamente isso. Do início ao fim, o plano espiritual, as circunstâncias, as coincidências que ali acontecem, direcionam e não tem mais jeito para aquele homem chamado Tassiano viver o cristianismo. E ele, no final da vida, ele consegue, enfim, se render. É muito lindo. Vocês precisam ler esse livro, gente. Ave Cristo. Né? E esse trechinho que eu peguei é o prefácio do livro. Né? Alguns pedaços, só para a gente ir nos inflamando aqui. Né? Hoje, como outrora, mais uma vez, né? Eles falam, Jesus hoje, como antigamente, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo. Ainda hoje, ele avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas, no sacrifício de si mesmas. Ele está falando com a gente, tá? Nós espíritas aqui nessa época, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Todos são chamados de alguma forma. Todos são chamados para o serviço, para a comunhão da palavra de Deus, para a troca, para que essa mensagem ela continue e vá adiante. O Espiritismo é isso. É o cristianismo redivivo, como Emmanuel fala, inclusive, nesse prefácio. Nós estamos revivendo essa época. Momentos difíceis da humanidade, em decadência moral, muitas dificuldades no âmbito social, no âmbito familiar, né? Muita miséria, muita dor, muito sofrimento. Mas a gente tem uma oportunidade de resgatar a mensagem de Jesus. Por isso que a gente está aqui, abrindo mão de qualquer coisa para vir e falar sobre ele, ouvir sobre ele. Isso é muito importante. Que a gente tenha coragem, bom ânimo para levar adiante essas palavras para os nossos entes queridos, para os nossos irmãos, para a nossa família. É um trabalho de formiguinha. O sangue que Jesus falava é o próprio cristianismo que rola nas nossas veias, nas veias da humanidade. Ele precisa irrigar todo o corpo, não é verdade? Senão o sangue parado apodrece. Então, a gente precisa, primeiro, compreender e pôr em prática. Ouvir e praticar. Jesus tem uma fala sobre isso, inclusive. Aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica, o que acontece? É como uma casa construída sobre uma areia. Vai haver um vendaval, uma tempestade, uma enchente, e a casa vai embora. Mas ele fala, aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, a casa ela é construída sobre uma rocha. Tem tempestade, tem vendaval, tem enchente, mas a casa permanece firme. Esse é o ensinamento que a gente precisa levar para os mais jovens também, para as crianças, né, para os adolescentes. E a gente também precisa compreender isso, na verdade, ainda nas nossas limitações e nas nossas dificuldades. Então, há chamamentos do Senhor por toda parte. Que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje. A simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Abdicar, abrir mão de, esquecer de nós mesmos, em prol, em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores e pedras em pães nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos.
Se um filho nosso nos pedir um pão, a gente vai dar uma pedra? Se um filho nosso nos pedir um peixe, a gente vai dar uma serpente? Não. Se a gente, que tem todas as nossas dificuldades, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá Deus, o nosso Pai, para conosco? Não é verdade? O excesso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 1953. Olha só, daqui a pouco isso aqui vai fazer 100 anos, 200 anos. E aí? A gente vai esperar até quando? A gente vai passar o cartão de crédito e vai parcelar em 10, 12 vezes as nossas questões, ou a gente vai trabalhar agora para pagar tudo no débito, né? Vai doer mais um pouquinho, mas a gente tem que fazer esse sacrifício. A gente precisa entender que é aqui, é agora, é hoje. Porque se a gente ler essa mensagem daqui a 100 anos, vai estar escrito o que lá? Hoje, sempre hoje, é no presente. É no momento em que nós vivemos, que estamos vivos, encarnados, tendo a possibilidade de ler isso aqui. Então isso nos chama, né? Em 1953 eu não estava encarnado, mas a partir do momento que eu leio isso aqui, isso tem que me tocar, isso tem que me chamar para alguma coisa, na verdade. Agora a gente vai entrar um pouco na parte dos evangelhos mesmo. Que Jesus ele tinha uma questão, a gente está estudando o que hoje? Jesus na visão espírita. Mas ele testava os seus discípulos e as pessoas para saber o que achavam quem ele era. Olha que interessante. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Ele está testando. Quem é que estão falando aí que é o filho do homem? Aí disseram, uns afirmam que você é o João Batista, outros que é o Elias. Interessante quando a gente pensa assim, qual é a ideia que tem na cabeça deles? Da reencarnação. Como é que Jesus pode ser Elias se Elias já desencarnou há séculos e séculos atrás? E a gente tem mais dicas de como a reencarnação ela aparece no Evangelho e está muito claro isso. Outros ainda, que é Jeremias, ou um dos profetas. Jeremias também foi um grande profeta. Então, Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? E aí? Aí essa pergunta cabe a nós também. Quem nós achamos que é Jesus? Quem é ele? Quanto mais a gente medita e reflete sobre esse tema, mais a gente avança espiritualmente. Quanto mais superficial é o nosso entendimento sobre quem é Jesus, mais superficial é a nossa espiritualidade. Podem reparar isso. Uma pessoa que até desdenha, Jesus, aquele carpinteiro que veio lá de Nazaré, ele não pode ser o Messias. Um Messias vindo da Galileia, como assim? As pessoas não acreditavam, não se aprofundavam, não queriam ter contato. A gente viu isso numa fala de Jesus com Natanael, que foi um dos apóstolos. Até que Jesus falou para Natanael, eu te vi em oração embaixo da figueira. Aí Natanael se surpreendeu. Por quê? Ele estava sozinho, ali, amargurado, em oração profunda. E Jesus fala, eu vi você embaixo da figueira. Aí Natanael cai para trás e fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Rei de Israel. Aí, quando Jesus fala assim, cara, você verá isso e muito mais. Porque isso foi lá atrás, Jesus estava ainda recolhendo seus discípulos. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, você vê, Jesus vai em André, depois Pedro,
Filipe, por aí vai, Tiago, ele vai recolhendo, e Natanael é um desses. Só que a visão que Natanael tinha é que Jesus era o rei de Israel. Só que ele era, muito mais do que isso. O Messias que esperavam, os judeus esperavam, era um Messias nacionalista, um Messias guerreiro ou político, alguém que resolveria uma solução no tempo daquela época, daquele século. Mas Jesus veio resolver algo de todos os séculos, de toda a humanidade. Ele deu o início de uma nova era, que é a era comum que nós vivemos hoje. Pós-Cristo, não é verdade? É muito maior do que Natanael falou. E ele fala, né, que Natanael é Bartolomeu, que a gente vê depois. Você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é uma imagem real que ele viu. Se você vai ler o Evangelho Apócrifo de Bartolomeu, o que a gente vê lá? Ele se surpreende, Jesus crucificado, ele tem uma visão do mundo espiritual. E ele vê os anjos subindo e descendo, a todo instante ajudando Jesus ali na cruz. O céu aberto, é lindo. Quando a gente lê essas coisas, eu fico todo arrepiado. Não sei vocês, mas para mim é muito forte. Então, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus falou: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne ou o sangue que te revelaram isso, em si meu Pai que está nos céus. Legal, né? Você vê que a gente tem, às vezes, os nossos momentos de clareza sobre as coisas. Muito provavelmente os espíritos estão ali assoprando no nosso ouvido, nos inspirando, nos intuindo, e a gente tem contato. Simão Pedro teve isso, mas depois o que acontece com ele? Ele segue Jesus, ele fala que vai até o fim com Jesus e tal, que vai defendê-lo, e Jesus olha para ele assim: Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E isso vai e acontece. Mais uma profecia, na verdade, para Jesus, profeta. Você vê as oscilações. Somos nós somos um pouco Simão Pedro também. A gente tem os nossos momentos de bravura, de valentia, de querer resolver, bater no peito e tal, mas depois a gente se acua, se amedronta. Simão ficou com medo de ser pego. Ele foi se afastando e negando Jesus. E depois ele cai em muita agonia quando ele ouve o galo cantar. E ele olha para Jesus de longe, que já estava lá diante do sumo sacerdote. E Jesus olha para ele, é legal, né? A expressão. No prólogo, Evangelho de João, capítulo 1, o prólogo do Evangelho de João, tem uma cristologia formidável e profunda, um entendimento sobre quem é o Cristo, que a gente não encontra em outros textos. João é o evangelista mais tardio, foi o único que não foi martirizado, que não foi morto pelas perseguições dos cristãos. Então, ele já quase no fim do 1º século, ele consegue ainda escrever o evangelho, junto com a sua comunidade joanina. Né? Já havia muita perseguição de judeus e cristãos. Existiam judeus convertidos ao cristianismo e outros que não se conformavam que Jesus era o Messias. Havia uma divisão ali. Ainda não havia uma perseguição maior do Império Romano. Isso iria vir nos anos logo seguintes. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. Ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Olha só. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
O prólogo, tem muito mais versículos do que isso. Eu peguei alguns, mas já dá para ter uma ideia, na verdade, sobre a dimensão, a profundidade, a altura, a potência que é Jesus aos olhos de uma testemunha ocular, que era João, o evangelista, que presenciou. Ele fala porque ele viu, nós vimos a sua glória, ele dava testemunho do que Jesus realizava. A multiplicação de pães, de peixes, imagina. Mortos, levantando. A gente vê lá o filho da viúva de Naim, indo para ser enterrado. Jesus vai e pede para o rapaz levantar e ele levanta. Verdade? O nosso querido Lázaro, há 4 dias num túmulo, morto. Jesus fala, Lázaro está morto. E vão falar com ele, mas olha, Senhor, já faz 4 dias. Ele está fedendo. Tem certeza que quer abrir o túmulo? Abre. Ele vai e fala para Lázaro sair de lá. Tá? A filha de Jairo, Jesus diz que estava em um estado de catalepsia. A filha de Jairo dormia. Para eles aquilo parecia a morte. Mas Jesus também é desperto. Mas quando a gente lê Lázaro e lê o filho da viúva de Naim, é difícil defender que Jesus não ressuscitou aquelas pessoas. Bom, e no final do livro, do Evangelho de João, lá no capítulo 21, ele coloca o quê? Nós damos testemunho desses sinais, mas livro nenhum do mundo caberia todas as realizações que Jesus fez durante o período que ele estava conosco. Aí, como que Jesus também se autodefine? A gente viu como as pessoas o definiam, tanto no Espiritismo, como o povão lá na multidão, que achavam que ele era João Batista, Elias, Jeremias, como Simão Pedro o definiu, e agora como ele se autodefine. Tá? A gente vê os 7 eu sou de Jesus também no Evangelho de João. Muito conhecidos por cada um de nós. E aí, dá um estudo só isso aqui, tá? A gente ficaria aqui mais horas falando sobre a profundidade disso aqui, que é muito, muito forte. Eu só vou dar uma passada que a gente já está caminhando para o fim. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Tá? Aí ele repete, eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O que a gente pode entender daí? Jesus é um alimento sólido que nos sacia de verdade. Se a gente vai e come um pãozinho, daqui a pouco vai dar aquele buraco de novo no estômago e a gente vai querer comer novamente. A gente precisa do alimento material o tempo todo. O alimento espiritual, que é o que ele nos oferece, esse alimento nos sacia por completo. Porque ele dá um conforto para a nossa alma. É o alimento da alma, é o alimento do espírito que nós somos. É muito mais formidável. Como ele está lá no poço com a samaritana, o que ele fala para a samaritana? A água que eu te ofereço, você nunca mais terá sede. A mesma leitura, porque ela estava lá pegando água embaixo do meio-dia, um sol a pino. Né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Por que ele fala disso? Ele dá o exemplo do ladrão que vai roubar as ovelhas. Que o ladrão ele não entra pela porta. Ele dá um jeito de pular o cercado e roubar as ovelhas. Né? Mas todos aqueles que entram no redil, ou melhor, no reino de Deus, passa por ele.
no sentido de que nós precisamos compreender a mensagem de Jesus profundamente, o que é esse reino, para que ele habite em nós e a gente tenha clareza sobre ele. Aí não tem uma outra forma sem ser por aquela porta, que também é a porta de saída. Porque se a gente entrou e a gente resolve sair, como a gente vê o filho pródigo que sai, é legal, ele sai da casa do pai e ele dá as costas e vai embora. Ele vai ter uma experiência de mundo muito trágica, que vai acabar na miséria, sem conseguir comer a comida dos porcos, não é verdade? Aí ele lembra. Por que ele lembra? Porque ele já estava em algum lugar, que era lá o reino de Deus. Ele tinha conhecimento do Pai. O Pai, nessa figura, o Pai dele, é o próprio Senhor. Nessa parábola a gente vê assim. E aí ele lembra e ele começa a voltar para a casa do Pai. Aí o Pai o vê de longe, e corre na sua direção. É o que Deus faz conosco, quando a gente se arrepende. E a gente quer voltar para a casa do Pai. Imediatamente ele vai e nos acolhe. E nos castiga? Não. O que o pai faz com o filho pródigo? O que vocês lembram? Dá uma festa. Né? Meu filho que estava perdido, agora voltou à casa do pai. É lindo isso, né? Aí tem uma outra explicação do filho mais velho, que a gente não vai entrar aqui. Mas é muito bacana também. Vamos lá. Para acabar, gente. Sei que está acabando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E se a gente for ampliar o texto, ele fala do pastor mercenário, que é um pastor que trabalha por dinheiro. Ele cuida das ovelhas, mas o interesse dele não é pelas ovelhas, é pela grana que ele está ganhando. E aí o que acontece? Quando os lobos chegam, se aproximam das ovelhas, o pastor mercenário sai correndo, deixa as ovelhas lá entregues. Jesus não, ele se auto-intitula como o bom pastor, porque ele cuida das ovelhas. Ele dá a vida pelas próprias ovelhas, como ele fez mesmo. Nós, como seus discípulos, de alguma forma, recebemos essa proteção, ou essa salvação, essa liberdade, que é a verdade, através dele, de toda a trajetória que ele nos propôs. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Muito lindo, né? Ele nos conhece, nós conhecemos a ele. Quando o pastor assovia ou faz lá uma comunicação, as ovelhas compreendem que aquela voz é do pastor e eles vão atrás. É importante a gente ter essa visão também, para saber quem é que está falando, o que a gente está ouvindo por aí. Eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso está lá no diálogo de Jesus com Marta, irmã de Lázaro, que estava morto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é interessante que ele coloca, ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai ao Pai. Né? Ele se coloca em que lugar? No lugar do próprio Pai, porque ele e o Pai são uma figura só. Eles estão unidos. A consciência divina habita Jesus naquele momento, em toda a sua trajetória, ele sabe disso. Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele, vindo à Terra, ele dá a própria palavra de Deus para todos nós, diretamente, com a sua própria força e o seu poder. Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. E eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira e nós somos os ramos da mesma videira. Nós somos um, nós estamos unidos com ele. A partir do momento que eu me vejo separado, nós nos vemos separados, na divisão existe o quê? As crises, os problemas, as situações, né? A diferença, o desejo de se sobrepor, de competir, de vencer, de ganhar, de perder. Entram as questões da ignorância. Mas na pura essência nós somos um,
que é a própria videira, o próprio corpo do Cristo, que habita em cada um de nós. Como a gente vê Paulo assim dissertando. O meu viver é o Cristo vive em mim. Paulo de Tarso, porque ele compreendeu isso. Esse Cristo, ele está em cada um de nós. A gente precisa deixá-lo vir, deixá-lo ser revelado em nós. O que opaca isso é a nossa escuridão, é a nossa ignorância, são os nossos maus hábitos, os nossos vícios, as nossas más inclinações. Quando a gente elimina tudo isso que nós não somos, o que fica quando a gente se esvazia? Esse próprio Cristo, Senhor. Para a gente finalizar, uma outra fala do Paulo de Tarso, na segunda epístola aos Coríntios. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim, como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. A doutrina espírita é consoladora. O entendimento profundo dela, quando a gente mergulha nos textos, em Kardec, e a gente bebe também da fonte dos evangelhos originais, a gente estuda isso com muita profundidade, isso nos consola profundamente. Isso nos liberta de todo e qualquer sofrimento. A maior arma que a gente pode ter é essa, quando a gente está com a nossa fé transbordante de Deus. A gente consegue caminhar nesse mundo e superar qualquer desafio, qualquer dor, qualquer dificuldade, porque Ele é a própria salvação e a libertação de todo o peso que às vezes a gente carrega nos ombros sem perceber. Boa noite para vocês, muita paz. A gente está começando hoje, né? Mês de dezembro. Quer a gente queira ou não, a maioria de nós, em todo o planeta Terra, pensa nesse mestre. Pelo menos está começando a pensar nele, né? Porque é a hora que a gente sente ele mais de perto. Então, e nós não temos a mínima dúvida de que ele estava aqui, né? Ele foi chamado com muito carinho e a energia dele vibrou intensamente e passeou por todos nós. Ele foi a cada um de nós, fez o carinho que cada um precisava. Isso é muito amor em ação, né? E só um mestre, né, vindo por intermédio da energia divina, como ele dizia, como ele disse aí, eu e o Pai somos um, que veio dar exemplos, né, para que a gente pudesse, poxa, se ele humano fez, um dia farei também, porque cada um de nós tem o nosso caminhar. Então ele falou, ele agiu, né, e nos mostrou que é possível seguir em frente, a cada dia fazendo o seu melhor. E nessa energia maravilhosa de amorosidade, cura, a gente começa as nossas preces, pedindo por todos aqueles que estão em nosso pensamento, em nosso coração, aqueles que estão na nossa caixinha de prece. Jesus está agindo, já agiu, pedindo a todos esses irmãos dos dois lados da vida, do outro lado da vida, que estão no nosso pensamento e que estão aqui também, que tenham a certeza de que estão amparados, que esse caminhar vai em direção à luz. Preparem-se. Jesus
está com vocês. Sigam em frente e vão em paz. Que Ele os abençoe. E com essa energia maravilhosa, gerada pela presença espiritual magnânima desse mestre, e pela nossa energia de vibração também, conseguimos irradiar muita luz para todos nós, para o nosso bairro, para o nosso Rio de Janeiro, para o nosso Brasil e para o nosso planeta Terra. Olha como nós somos tarefeiros, né? A nossa energia foi para todos esses lugares, porque o nosso pensamento estava junto dessa tarefa. Nós somos fortes também, porque estamos juntos nesse momento de uma energia poderosa. Gratidão por termos chegado até aqui para contribuir nesse trabalho de muito, muito, muito amor. E nesse momento, é o momento da gente falar com Ele e dizer: olha a nossa saúde mental, a nossa saúde física, espiritual. É a hora das nossas visitas médicas, por nós e por todos aqueles que estão passeando na nossa mente, no nosso coração, aqueles cujos nomes estão na caixa de visita médica. Ele está aqui. E sabe que todos nós, ainda na matéria, necessitamos do seu carinho. E como essa energia está vibrante demais, Ele vai colocar a mão aonde dói. Pensem, sintam, peçam, entrem nessa frequência. Cura, Senhor, onde dói. Sintam a mão dele. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Temos certeza que a dimensão desse abraço fluídico atingiu a todos nós, encarnados e desencarnados. Com certeza sairemos daqui bem melhores do que chegamos. E levaremos essa energia conosco por tempo indeterminado, porque ela faz parte da nossa mente e do nosso coração. Agora, o momento do passe. Pedimos aos nossos amigos médiuns que se coloquem em posição. Pedimos a todos que estão aqui no salão, a todos os nossos amigos que vieram, saíram das suas casas e vieram comungar conosco essa energia magnífica. Preparem suas mentes, seus corações, para receber dessa energia fantástica que experimentamos na noite de hoje, do nosso Mestre Divino Amado Jesus. Luz do mundo, amor maior, por toda a terra, por todos nós, vem do alto, derrama paz e nos eleva ao Pai. Querido amigo, consolador,
desvenda na terra ciência do amor, e sempre comigo por onde eu for. Transforma espinhos em hinos de amor. E nesse momento, encerramos o nosso passe, cada um de nós plenos dessa energia magnífica, vibrante, amorosa, que foi derramada sobre todos os nossos campos de força. Com certeza, sairemos daqui tão energizados que as pessoas que encontrarmos no nosso caminho, que a gente possa dar um grande abraço para poder dividir com todos essa energia de muita paz, muita amorosidade e muita cura. Obrigada, Senhor, por essa noite iluminada. Que todos cheguem bem aos seus lares, vão em paz, que Deus os acompanhe e bebam aquela água fluidificada com muito amor e muito carinho. Assim seja, graças a Deus, até a próxima segunda-feira, e Deus quer.